Olá, crianças, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, a nossa aula de arte, certo? Eu passei uma atividade no dia 6, mas ela não tem correção porque é uma atividade pessoal que vocês teriam que montar coreografias, né? Lembram? Na página 282, onde você teria que uma dança, né, com movimento, inventar uma dança sem deslocamento, né, certo? Não precisava ser de pé, não precisava se deslocar, uma dança sem deslocar. Também tinha uma atividade na página 284, né, para vocês criarem uma coreografia. É tudo uma atividade pessoal. Lembrando que nós estamos no LV2, nossa unidade de estudos é luz intensa. Capítulos que nós estamos trabalhando, né? Nós trabalhamos o capítulo 1, nós estamos trabalhando o capítulo 2, que está falando mais de iluminação, mais na parte da iluminação do teatro, né? Falamos também no capítulo 3 da intensidade, que são relacionados aos sons graves, sons agudos, sons fortes e sons fracos. Falamos sobre também, estamos estudando também o capítulo do brilho, mas no brilho no sentido aqui, essas crianças aqui, elas têm um brilho em quê? Elas são brilhantes em quê? Pode estar sendo brilhante numa maquiagem que está chamando a atenção. Na própria dança, né? Elas podem se destacar, certo? No talento pela dança. Então, esse também é um tipo de brilho. Então, vamos agora para a definição, qual a importância da iluminação. É necessário para transmitir diferentes sensações, né? Às vezes a sensação de medo quando está no escuro, a sensação de prazer quando está num ambiente bem colorido, quando você chega num local onde tem focos de luz coloridas, né? A sensação de alegria, né? Então ela transmite isso, diferentes sensações. O que acontece quando vemos uma parte mais iluminada no palco? O que acontece? Nos chama a atenção, né, para aquela cena. Usar a luz para chamar justamente a atenção no palco. Então, existem os tipos de luzes, que são as luzes artificiais, luz elétrica e a luz do sol, que foram usados pelos gregos. Nós vamos ter essa curiosidade aqui, nós já falamos em aulas anteriores, vamos reforçar a curiosidade. A primeira forma de iluminação teatral foi a luz do sol, usada pelos gregos, onde eles procuravam um ambiente onde a luz pudesse entrar, que vocês estão vendo, é um espaço aberto, para poder clarear o ambiente. Depois vieram outros tipos de iluminação. A iluminação no passado era usada pelas tochas, lamparina a óleo e as velas. Ocorriam muito acidentes nessa época, porque muitas cortinas eram queimadas, causando incêndios, né? Agora, atualmente, nós temos outros tipos de iluminações que se tornam até as apresentações mais atrativas, mais envolventes, né? Então, nós temos o holofote é esse instrumento aqui, esse elemento de iluminação aqui, que ele tem capacidade de alcançar a distância, né, um ambiente longe, a distância para iluminar. Nós temos os flocos de luzes, que são esses aqui, onde dá para eles focam em cima de alguns personagens, né, de algumas apresentações, para chamar a atenção de determinados participantes em apresentações. E temos também as luzes coloridas, muito usadas nos teatros, em apresentações teatrais, não é isso? Em musicais. Então, experimente fechar os olhos e ficar atento, atento aos sons que nos cercam. Vocês já pararam para pensar
que nós vivemos cercados por sons e que muitas vezes nós conseguimos identificar os sons. Por exemplo, quando chega um coleguinha, o seu pai ou a sua mãe, um vizinho, você conhece, você sabe identificar a voz. Então isso aí nós chamamos de timbre. Quando você consegue identificar o tipo de som. Se você escutar a buzina de um carro, você associa logo, é um carro, um bichinho, um gatinho miando, você consegue identificar, isso nós chamamos de timbre, né? Isso daí são alguns elementos que nós vamos estudar agora. Então, os sons, nós vivemos cercados de sons por todos os lugares. Até no próprio silêncio, nós podemos escutar algo, tipo o vento, né? Quando ele balança as plantas, nós escutamos as folhinhas, nós conseguimos ver os movimentos das folhas, de certa forma a gente escuta também. Não é isso? Vocês já perceberam isso? Então, som é tudo que nós ouvimos, né? Que os nossos ouvidos podem ouvir, sejam eles barulhos, pessoas falando ou mesmo música. Barulhos, vamos citar um tipo de barulho. Som de um avião, é um barulho, né? Um barulho. O motor de um avião. Então, os parâmetros dos sons. Vocês lembram que eu logo no começo da aula de intensidade eu deixei um link que falava sobre os parâmetros dos sons? Então, existe a intensidade, a altura. Vocês conseguem lembrar de mais alguma coisa? Vamos começar com a intensidade e a duração, tá certo? Intensidade é a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. Aqui nós temos uma pessoa usando um megafone, certo? Gritando, ele tá gritando. E temos um pássaro, né? Com toda a sua essência, a sua característica. Olha só, sua elegância, né? Nós temos uma pessoa gritando no megafone, né? E temos um pássaro. Então, nós temos aqui um som forte e um som fraco, não é? Então, a duração é a propriedade que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. Sons longos ou sons curtos, certo? São durações. Quando nós conseguimos diferenciar os sons. Ok? Então, nós temos a altura, é a propriedade do som que nos permite distinguir sons graves e sons graves e sons agudos. Os graves são sons grossos, né? São sons mais grossos. E os graves são os sons mais finos, que eu vou já mostrar no final, vou mostrar a diferença de um para o outro e citar alguns exemplos, tá certo? Aqui tem mais uma definição para vocês ir se familiarizando com o conteúdo. Nós temos uma curiosidade aqui que vocês podem lerem direitinho para vocês descobrirem um pouquinho. Deixei essa curiosidade aqui como fonte para vocês, tá certo? E temos o timbre. O que vem a ser um timbre? É justamente o que, quando você consegue distinguir um som, quando você consegue identificar determinados sons, certo? É a propriedade dos sons que nos permite reconhecer sua origem, né? O timbre diferencia, personaliza, né? Por meio do timbre, identificamos o que o que está sendo produzido, o que é, tipo, se é um animal, se é um objeto caindo, se é uma pessoa falando, né? Quando nós conseguimos identificar esse tipo, certo? Quando escutamos uma pessoa falando, você identifica o barulho, o celular tocando, uma panela caindo, um apito, né? Quando você consegue identificar os sons que você está ouvindo, ok? Então, agora nós vamos
para intensidade. Nós temos aqui na intensidade, eu coloquei sons graves e sons agudos. Os graves eu coloquei como exemplo o grave, o leão, o tigre, o boi e o camelo, certo? E os agudos são a águia. O elemento aqui que eu me referi é o elefante, certo? Um elefante, não é bem um elemento, é um animal sim, um elefante, né? Ele mesmo sendo grandão, ele não tem um som grave, ele tem um som agudo. Escutem, vejam esse link aqui, esse vídeo aqui, para vocês verem como é interessante as diferenças dos sons, certo? Então, vamos ver agora. Também como agudo tem o gato e o pintinho, né? São sons agudos. E os sons fortes, nós temos exemplo aqui da furadeira, do navio, do trovão, do apito. São classificados como sons fortes. E fracos, nós temos os pássaros, o relógio e a mosca. São exemplos de sons fracos, ok? Agora nós vamos passar para a parte do brilho, certo? Que vem a ser o brilho, né? Como eu falei logo lá no comecinho, aqui tem a definição do que vem a ser o brilho, que é: o brilho significa luz viva e cintilante, esplendor, cintilação. Além disso, pode ser também um conjunto de qualidades e talentos. Uma pessoa, por exemplo, você é brilhante em quê? Você é brilhante no esporte? Você é brilhante nos seus estudos? Na sua família tem alguém brilhante, alguém que toca bem, alguém que canta bem, certo? Então, quando a gente está falando em arte, em brilho, a gente está se referindo ao brilho do cintilante, da luz que dá vida em si, né? Mas também em termos de talento. Então, nós temos aqui alguns exemplos, frases. Não, essa bailarina é brilhante, ela dança como um pássaro, né? Como um pássaro, com leveza, né? Aquela maquiagem brilhante é linda. Já tá falando mais na parte do cintilante em si, né? Não de talento, né? Da pessoa, não de qualidade de uma pessoa. Em todos os sentidos, o brilho é algo que chama a atenção, né? Em todo sentido, quer seja no talento, quer seja na parte de brilho luz, não é isso? Então, vamos aqui. Aqui nós temos um casal que está dançando uma valsa, que é uma dança característica, é uma dança antiga, né, de deslocamento, que tem como característica os deslocamentos para vários lados, e tem também o giro como uma característica também. Então, é uma dança que podemos nos deslocar em muitas direções e de muitas formas. Cada dança nós sabemos que tem uma movimentação diferenciada, né? Na valsa, por exemplo, o deslocamento é feito por meio de giros em várias direções e sentidos. Nós usamos a valsa, né, na nossa festinha de formatura. Tipo de valsa é usada, as valsas são usadas muito em festas de formação, de concludentes, né? Então, elas são muito usadas nesse sentido aí, nessas ocasiões de festas. Nós temos várias formas aqui de deslocamento, certo? Nós temos aqui crianças que estão andando, engateando, que tem a forma de engatinhar, que geralmente as crianças, bebezinhos, quando não sabem nadar. Tem também a forma de arrastar-se, rolar, dançar agachado. São formas também de deslocamento. Aqui nós temos duas crianças com formas diferentes de deslocamento, certo? Isso tudo aí vocês estão acompanhando do lado também.
tem as páginas que eu coloquei, né, do nosso capítulo, as nossas páginas de estudo. Vocês estão vendo aí bem direitinho, né? Aqui do lado tem indicação da página, caso vocês queiram acompanhar com o livro de vocês. Então, nós podemos, na dança, o seu corpo em movimento, ele pode se deslocar de várias formas. Ele pode ir no sentido para a direita, ele pode ir para a esquerda, ele pode ir para frente, para trás, girar à direita, girar à esquerda. Isso são formas de direção de deslocamento, certo? São formas de que você usa para se deslocar. Caminhos retos e caminhos curtos. Esse mesmo tipo de caminhos retos e caminhos curtos, você também usa na sua, como que a gente pode dizer, na sua deslocação, o seu deslocamento na dança, certo? Então, é usado o caminho reto e o caminho curvo. Observe a imagem aqui, ó, certo? O caminho reto é quando você vai, né? Curvo é quando ele tem retas, lados diferentes, quando você consegue meio que se deslocar de um lado para o outro, não é isso? Então, é o caminho curvo. Agora, nós temos aqui o movimento que ela está fazendo aqui. Esse movimento que ela está fazendo aqui não é um movimento reto, porque se fosse reto, ela estaria toda esticadinha. Então, existem os movimentos do corpo, que são movimentos retos, e os sinuoso ou curvos, que são esse movimento aqui que ela está usando. Esse movimento que ela está fazendo aqui são chamados de sinuoso ou curvos, certo? Não é um movimento reto. Você tá vendo aqui, o braço dela tá meio deslocado pro lado, essa parte do corpo dela também. Aqui ela já faz outra inclinação para trás. Ela sobe uma perna para frente, consegue declinar um pouco a outra. Então, ela tá com um movimento totalmente sinuoso ou curvo, não é isso? Deu para vocês perceberem, né? Então, aqui mais adiante nós vamos perceber aqui espaços. Existem várias formas de se deslocar com relação ao espaço. Existem os espaços altos, que são esses aqui, o salto e o pulo, são espaços altos. O espaço médio, que é o seu caminhar, quando você caminha, é um espaço médio. E quando você está agachado, é o chamado espaço baixo. Então, vamos ver aqui. Na dança, os espaços também chamados de planos podem ser baixos, médios e altos. Refere-se à altura dos movimentos. Os movimentos estão sendo realizados. Então, por exemplo, quando caminhamos normalmente, os passos estão no espaço médio. Foi o que eu falei, não é isso? Os passos, está se referindo aos passos, né? Estão no espaço médio. Aqui nós estamos uma criança dando um salto. Então, esse espaço dele aqui é um espaço o quê? Espaço alto, né? A menininha aqui também dando esse pulo, né? Esse pulo que ela deu. Então, aqui é um espaço alto. Então, vamos ler aqui. Ao caminharmos agachado com o joelho flexionado, ele está com o joelho aqui, ó, flexionado. Vocês estão vendo aqui? Esse movimento aqui que ele está realizando é um movimento que agachado, né? Ele está agachado, ó. Tá vendo aqui o joelho dele flexionado, né? Então, fez uma flexão, tá flexionado. Então, o joelho, o espaço que ele está sendo explorado aqui é o espaço baixo. Já ao caminharmos nas pontas dos pés, quando pulamos, por exemplo, que é o caso do menino que deu um salto e a menina deu um pulo, né? Então, nós estamos realizando, usando o espaço alto, que foi o que nós podemos observar. Nós temos aqui algumas fotos de atividades que nós realizamos ano passado, referente à dança, né? Nós temos crianças aqui, toda atividade que você for fazer física, você tem que fazer o quê? Um aquecimento, né? Para não comprometer
o seu corpinho. Então, toda atividade requer o aquecimento. Aqui nós temos aqui crianças que fizeram flexionar o joelho, então elas estão no movimento baixo. Nós temos crianças aqui caminhando, então aqui é médio, né? E nós temos aqui as crianças o quê? Se arrastando, né? Então esse espaço que ela tá usando aqui é um espaço baixo, né? Que ela meio que se declinou todinha. Aqui é a característica de uma dança, que a gente falou também, que cada dança tinha sua característica. Coloquei essa imagem aqui para vocês verem a característica de uma dança atual, certo? Então, nós temos as crianças caminhando, que é um tipo de espaço sendo trabalhado. O espaço que está sendo trabalhado aqui é um espaço que médio, né? Porque eles estão caminhando. O alto é quando são realizados algum pulo. Eu não tenho nem uma imagem aqui de espaço plano alto, que seja pulo ou salto. São imagens de alunos que eu tive. Gente, ó, eu finalizo mais uma aula de artes, né? Só reforçando que hoje eu não fiz correção, porque as atividades eram relacionadas à coreografia, movimentos de orientação que tinha no livro, e são atividades o quê? Atividades que você teria que fazer em casa, né? Se você fez, se você registrou, e vem para mim que eu vou ter prazer de olhar e divulgar também o trabalho que vocês fizeram. Aqui eu vou deixar com vocês a imagem de uma aluna que faz o balé na escola, que é aluna da nossa professora da escola, da Carolina Forte, certo? Vou finalizar dizendo que vocês não esqueçam de acessar o nosso canal no YouTube, acompanhar os nossos agendamentos e estudar, né? Estudar, não acumule conteúdos, não deixe de realizar suas atividades, sejam pontuais. Beijo, até a próxima, fiquem com Deus.